É um super prazer aí, eu estou bem honrado aí de poder falar um pouco com vocês. Bom, o que eu pensei para a gente discutir hoje, né, baseado naquela proposta de pensar a questão indígena e a resistência indígena no presente, é falar um pouco do ponto de vista de historiador, de como eu posso contribuir com isso, eu acho, né? Tanto do ponto de vista de historiador que estudou isso no doutorado, apesar de eu não ter estudado no doutorado exatamente o Brasil, né? Eu estudei a Amazônia, um grupo na Amazônia peruana, né? E um grupo também na Colômbia, tentando compreender um pouco como é que funcionavam ali os mecanismos políticos de resistência em relação ao Estado, mas que não eram necessariamente instrumentos políticos, mas que estava ali presente na identidade desses grupos, né, nas histórias, nos mitos, etc. e tal. Mas é óbvio que, entrando nessa discussão, também fui me aproximando bastante da questão indígena no Brasil, né, então, acho que também trago muito dessas leituras que eu vou tentar de compartilhar aqui com vocês hoje, mas, por outro lado, também como professor, né, e professor de ensino médio, eu sou professor aqui no Instituto Federal de Minas Gerais, Governador Valadares, apesar de que agora estou falando aqui de Belo Horizonte, por isso ignorem talvez um pouco o barulho aí, se tiver um barulho de rua aí, mas enquanto professor de ensino médio, né, a gente já tem também que se adaptar, e assim, hoje a discussão sobre a questão indígena está bem mais avançada do que era um tempo atrás, assim, eu me lembro quando eu fiz ensino médio, a gente mal tocava nessa questão na aula de história, né? Era muito aquela ideia de que a história do Brasil começava em 1500, e como se não houvesse história antes disso, né? A gente citava ali rapidamente alguma coisa, mas já entrava logo na colonização. Só que hoje em dia, né, muito por conta de trabalho de historiadores, historiadoras, arqueólogos e próprios indígenas também, óbvio, como protagonistas desse processo de recuperação da memória, de recuperação da história, hoje em dia a gente está bem mais avançado no sentido do conhecimento do que eram essas sociedades no passado também, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha que eu elaborei, são mais algumas imagens e um ou outro trechinho que eu gostaria de citar, mas vamos do começo aqui, que é, na verdade, pegando carona ali no título que eu e a Lu chegamos junto ali, né, mas dando mais uma ênfase nessas questões que eu quero discutir com vocês, né, passado, presente e futuro da resistência indígena no Brasil, né, e aí, ilustrando um pouco essa luta no presente, né, a figura da Célia Chakrabarty, que em 2019, portanto, antes da crise do Covid, já estava falando, né, pare o genocídio, porque a questão da mineração lá nos territórios do Xingu, né, é muito forte. Então, essa reivindicação vem de antes. Obviamente, não surge também agora, né, já vem de um passado, de outros governos que também não tiveram nenhuma capacidade de negociação, enfim, né, de tratar dessas questões de maneira digna, né. Eu queria começar, na verdade, me apropriando um pouco de algumas ideias da própria Célia Chakrabarty, que deu uma entrevista recente, em que ela diz o seguinte, né, a entrevistadora pergunta para ela assim: como você vê a situação atual com o massacre contra os povos originários em curso e a pandemia? E ela responde, né, o plano do governo brasileiro para o povo indígena é o do aceleramento do genocídio. Para grande parte da sociedade, pode não significar o extermínio da totalidade, mas para nós, indígenas, já são 756 indígenas mortos. Coloquei um asterisco aqui porque isso é do final de 2020, então é óbvio que esse número já está muito mais acima disso, já se fala em cerca de 2.000 e com uma clara subnotificação, porque é difícil também você enumerar esses casos de grupos que estão mais distantes, né? E ela continua, né? Sendo 170 anciões vitimizados pela Covid-19. Não é somente o corpo que está morrendo, mas é uma mão de sabedoria que deixa de sustentar o nosso maracá, nosso mundo, né? Já são mais de 20.000 indígenas contaminados, mais de 156 povos atingidos. Nós temos medo dessa cegueira monocular, essa cegueira social que normaliza as mortes indígenas, dizendo que nós somos 1% da população brasileira.
Ao mesmo tempo, esse quase 1% de indígenas na população brasileira, somado aos 5% dos povos indígenas na população do mundo, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Aquelas pessoas que ainda não entenderam o significado, a importância dos povos indígenas, e que conseguirem sobreviver a essa guerra respiratória, vão ter que enfrentar um segundo momento das mudanças climáticas. O planeta vai ter febre, vai entrar em convulsão, mas se matar os povos indígenas, vai ter matado o principal princípio ativo da humanidade, porque a nossa luta é pela cura dos pulmões, não apenas os que fazem parte do nosso corpo, mas o pulmão da terra também, né? Bom, eu acho bem maravilhosa essa entrevista, eu até separei aqui o linkzinho, eu vou colocar no chat para quem quiser depois acessar ela inteira. É uma entrevista bastante interessante mesmo. Ela fala sobre muitas coisas relevantes da cosmologia dos povos do Xingu, etc. e se reflete um pouco também sobre a questão da pandemia. E bem, a gente não pode, se a gente olha notícias aí dos jornais dos últimos dias, a gente não pode senão concordar com a fala da Célia Chakrabarty, né? Essa notícia aí é de 3 dias atrás. Garimpeiros atacam pelo 8º dia seguido comunidade Yanomami em Roraima, né? Também vou botar esse link aqui para vocês, eu não vou passar esse vídeo aqui, mas talvez alguns de vocês já tenham visto, é bastante forte, porque os garimpeiros passam metralhando mesmo, né? Já morreram algumas pessoas, inclusive 2 crianças já. Então, assim, a gente não pode, eu acho, se não considerar que o que a Célia Chakrabarty está falando é uma coisa muito relevante, né? Agora, o que eu queria falar com vocês antes disso, né, porque eu quero chegar um pouco nesse presente, digamos assim, né, nesse presente pós-Constituição de 88, né, o que é que nós consideramos como presente, ou o presente mais imediato mesmo, do governo Bolsonaro, né. Mas antes disso, eu queria tratar de uma outra questão para vocês, que agora eu vou falar mais um pouco como historiador, tá? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é muito comum a gente ter a impressão, eu pelo menos, enquanto estudante, enquanto me recordo de ensino médio, de ter, né, essa visão muito de que a história brasileira começava em 1500, e assim, de uma maneira meio clara, né, porque o historiador clássico, tradicional, ele trabalha com fontes escritas. Então, se ele não considera o conhecimento indígena uma forma de escrita, ele não considera isso uma forma de sabedoria. Então, ele vai construir a sua própria representação sobre o indígena. E eu temo que, por muito tempo, e de certa maneira até hoje, né, a gente pense na história dos indígenas, quando a gente fala de história dos indígenas no Brasil, a gente pensa em 1500, né? Por quê? Porque é, de fato, o primeiro relato escrito, né, já que a escrita é algo tão importante para as nossas sociedades até o dia de hoje, 1500 é o primeiro relato escrito de um encontro, né, desse encontro entre portugueses e indígenas da costa da Bahia, né, e aí a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, né, só um pequeno trecho em que ele descreve os indígenas, né, então você pode se colocar um pouco no lugar desse português que ficou 3 meses num barco, fez uma viagem e chegou e encontrou pessoas que ele nunca tinha visto antes, né? E o inverso também, também funciona, né? Os indígenas vendo aqueles grandes navios se aproximarem, né? É o mais próximo do que a gente pode imaginar de um encontro alienígena mesmo, né? Porque são 2 culturas completamente distintas que vão se encontrar e que vão se chocar de alguma maneira, né? E o Pero Vaz de Caminha dizia o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. E ele insiste muito nisso nessa carta, né? Mostrando que esse era um valor muito estimado aí para os europeus, né? Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto, ou seja, nenhuma. Ambos, está se tratando sobre 2 indígenas, né, traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros,
de comprimento de uma mão de travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudo nas pontas como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, né, e andavam tosquiados, né, ou seja, depilados, né, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E é curioso que nessa carta do Pero Vaz de Caminha isso se repete muito, né? Ele dizendo toda hora sobre a questão da nudez e a questão específica da depilação, que é curioso, porque isso não era um valor dos europeus, né? Então a gente vê muito esse encontro de diferenças aí, né? Mas um encontro de diferenças que obviamente vai significar muito poder para um lado e muita opressão para o outro, como a gente sabe, né? Então, assim, muito do que a gente vê, né, no ensino médio, ou muito do que a gente via, porque eu acho, né, agora como professor, estou observando os livros didáticos mais recentes, e há, sim, uma mudança positiva no modo como se trata essa questão, né, mas a gente está acostumado, desde a escola, né, a pensar no indígena a partir dessas representações europeias sobre os indígenas, né? Então, a carta do Pero Vaz de Caminha é um exemplo. Outro exemplo eu poderia dar para vocês aqui são as gravuras que o Albert Eckhout, que foi um pintor holandês que veio para o Brasil, lá para Pernambuco, na época que Pernambuco foi invadida por holandeses, né, e desenhou uma série de figuras, assim, que tem um valor histórico muito relevante, né, porque, de fato, se vocês repararem, por exemplo, aqui, nessa aqui do meio, né, a gente vê uma indígena tupi carregando seu filho, e atrás a gente vê o quê? Uma plantation, né, a famosa estrutura fundiária que era baseada ali, a colônia, né. Enfim, e a gente continua, né? As representações de indígenas que a gente tem são as representações que os europeus fizeram sobre os indígenas, né? Um outro aí, de um período um pouco mais à frente, né, do Debré, um francês que vem para o Brasil numa missão artística, né, e representa muito desses momentos. Ele mostra aí uma família guarani capturada por bandeirantes, né? Mas, assim, hoje em dia, muito por conta da arqueologia, mas também da história, a gente consegue, de alguma maneira, reconstruir alguns momentos desse passado e dialogar com uma pauta política fundamental dos movimentos indígenas hoje em dia, que é a questão de recuperação dessas histórias, de recuperação dessas memórias que foram, por muito tempo, apagadas, por muito tempo negadas pela nossa sociedade, pelo nosso Estado nacional, né? E eu queria dividir um pouco isso com vocês, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, são dois mapas clássicos, né, que mostram a presença indígena do Brasil na época do descobrimento. Vamos começar por esse da direita, que mostra aqueles que foram os primeiros afetados, né, que aqueles que viviam no litoral, né. Então, os portugueses chegam mais ou menos aqui nessa região, né, até hoje não se sabe muito bem se os portugueses encontraram, foram caetés ou se foram tupinambás, mas, de toda forma, é um grupo tupi, né, que eram esses grupos que habitavam toda a costa nessa época, né. E esse mapa aqui da esquerda são a mesma divisão, mas agora pelo que a gente chama de família linguística, né, que agrupa vários grupos indígenas com similaridades linguísticas e culturais, só para a gente entender um pouco como é que isso está, né. É óbvio, então, que os grupos no Brasil que serão primeiros afetados serão esses grupos da costa, né, que viviam na costa, e muitos vão ver a violência com que os portugueses estão avançando territorialmente e vão, obviamente, também entrar mais, digamos, Brasil adentro, né, a caminho mesmo ali da selva amazônica, né. Mas é óbvio que os grupos que estão aqui, né, quer dizer, a fronteira é um negócio artificial, né, construído pós-1500, né, bem pós-1500, né, é um processo histórico longo, né, as fronteiras, tal como a gente conhece hoje no Brasil, como a gente está vendo aqui, só foram bem estabelecidas no século XX, né. O Acre, por exemplo, que é exatamente a divisa do Peru. Eu fiz parte da minha pesquisa lá com os grupos Axânica, né? Tem os Axaninca da Amazônia peruana, da Amazônia brasileira, né?
mas tem também os grupos que dizem a Xânica, que são familiares, né, mas que habitam a região do Peru, bem, bem distante, na verdade, né, assim, 1000 quilômetros de floresta separando uma coisa e outra. E é óbvio que esses grupos que estão aqui também vão enfrentar uma outra ameaça, que é a ameaça dos outros atores, digamos, dessa colonização, que são os espanhóis que estão vindo ali por cima, né? Depois de conquistar o Império Inca, o Império Azteca, eles, enfim, atingem esse estado, né? A aluno pergunta se nessa época ainda não tinha potiguaras no litoral nordestino. O que acontece, até a gente vê até aqui os potiguara, né? Mas tem uma coisa também que os nomes também vão mudando, né? Quer dizer, porque o que antigamente se conhecia, por exemplo, como botocudos, né? Hoje em dia se conhece por vários grupos, né? Os Aimorés, os Krenak, etc. e tal, né? Então, os nomes também vão mudando com o tempo, de acordo... Porque os portugueses também que deram vários desses nomes, né? E eles achavam, indígena é tudo igual, né? E aí os indígenas que vão afirmar, não somos todos iguais, né? Temos... enfim, até a gente sabe que antes dos portugueses chegarem, havia existido uma guerra entre grupos indígenas ali no litoral do Nordeste, de fato, né? Enfim, mas eu quero chegar aqui, então, agora, no que a gente tem de pesquisa sobre isso hoje em dia, porque é muito interessante, né? Eu vou ler aqui com vocês e depois eu comento um pouco, né? Hoje, sabe-se que antes dos europeus chegarem a essas terras, a floresta amazônica já tinha cerca de 8 milhões de pessoas, que concentravam principalmente nas margens dos grandes rios, né, como o Rio Amazonas e o Tapajós. Atualmente, só a modo de comparação, vivem na Amazônia 306 mil indígenas, de 8 milhões, que provavelmente, é óbvio que é uma aproximação, né, que viviam na região amazônica antes da colonização, tá? Esses grupos formaram a floresta amazônica como conhecemos, povoaram áreas que originaram nossas cidades, né? Acho que o grande exemplo disso talvez seja a cidade de Santarém, no Pará, que é uma cidade que havia sido uma cidade indígena antes de ser construída, digamos, uma cidade portuguesa ali, né? E, entre outras coisas, construíram estradas e grandes povoados, tá? Mas como é que a gente sabe disso? Né? E aí que está a questão. Como é que a gente sabe dessas informações, né? Bom, começar sítios arqueológicos, né? Esse é um mapa de sítio arqueológico. Então, cada pontinho preto aqui é um lugar onde a gente tem algum vestígio de civilizações pré-coloniais, digamos assim, tá? E normalmente são, obviamente, vários vestígios, porque normalmente são lugares onde algum grupo, por algum tempo, ficou, né? E é óbvio que a gente vai encontrar mais desses pontos pretos aí, que são sítios arqueológicos, nas bacias dos rios, né? Mas o que se encontra nesses sítios arqueológicos, né? Bom, para começar, já faz algum tempo que os arqueólogos estão estudando, né, os geóglifos, né, que são desenhos gigantes feitos com valetas de cerca de 10 metros de largura, entre 2 e 3 metros de profundidade. Estas obras de engenharia foram feitas pelos grupos Aruac entre os séculos 1 e 10 e serviam de campo para rituais religiosos. Já foram mapeados mais de 800 deles, né, a maioria no leste do Acre, né, até trouxe outras imagens dessas aqui, que são esses círculos que são estudados, né, eles normalmente ficam em uma distância considerável de onde eram as comunidades, né, então a gente pode entender, e também pelo conhecimento indígena que sobreviveu aos dias de hoje, que esses eram locais de rituais, tá? Aqui, nessa imagem anterior, também acho interessante mostrar, quando a gente fala das estradas, que eles construíram estradas, né, isso também os arqueólogos conseguem, de alguma maneira, mapear, né, e essas estradas são, na verdade, essas aberturas no meio da floresta que ligavam uma região à outra, né, então a gente vai dizer, hoje em dia, claro, aí para os arqueólogos amazônicos que estudam a questão, que antes dos europeus a gente tinha um vasto sistema de comunidades indígenas ao longo do rio e mesmo um vasto sistema de trocas e de comércio, né? E como é que os arqueólogos sabem disso exatamente, né? Isso aqui é só uma representação de como seriam, na verdade, essas comunidades, né? Não ultrapassariam ali 500 a 800 pessoas, ainda que se fala de alguns lugares específicos onde a gente pode ter concentração, pode ter tido
concentrações de mais de 1.000 pessoas mesmo, né? Bom, uma forma, obviamente, são encontrar os artefatos arqueológicos, né? Então, vocês estão vendo aí uma urna funerária da cultura marajoara, né? Que durou aí entre 400 depois de Cristo e 1.600 depois de Cristo, né? Então, você vê que eles foram aí literalmente extintos aí 100 anos depois da colonização, né? Isso fica aí na atual Ilha do Marajó, no Pará, e a gente encontra muito dessa arte aí em outros lugares da Amazônia. Então, imagine você, o Pará fica numa região X do norte, mas você encontra, os arqueólogos conseguem encontrar, por exemplo, cerâmicas marajoaras do outro lado da Amazônia, perto do Peru. Então, isso é uma prova, isso é uma evidência de que havia, de alguma maneira, comunicação entre essas regiões, de que havia comércio, até porque a função, por exemplo, dessas urnas, desses vasos, é justamente o transporte de certas mercadorias, o que quer que seja, né? Que bacana, o Nelson está comentando aqui, né, um amigo arqueólogo fez vários estudos em solo amazônico, eu vou falar já dessa questão do solo, que ela também é bastante importante, né, que é exatamente aqui onde a gente chega agora, que é a chamada TPI, né, o que é a TPI? Chama Terras Pretas de Índio, né, esse é um nome, inclusive usado cientificamente pelos próprios indígenas para denominar um tipo de solo específico que ele é mais escuro, ele é preto realmente, eu vou mostrar umas imagens para vocês, mas o que isso significa, né? Bom, estudos demonstraram que a origem destes horizontes superficiais escuros, digamos que essa terra escura é antrópica, ou seja, é resultante de ação humana, ocasionada principalmente pelo acúmulo de resíduos orgânicos e pelo uso do fogo na sua carbonização. Ele deve sua cor, essa é a cor, só para vocês terem uma ideia, você vê que essa é uma terra de 1 metro de profundidade. Os arqueólogos, eles reparam o seguinte, ora, o solo natural da Amazônia não é assim. O solo natural da Amazônia, ele é mais terroso, né? Então, como você acha uma faixa de terra preta, eles ficavam se questionando, o que é isso, né? Isso, assim, nos anos 80, 70, 80, a gente tem as primeiras investigações, mas demora um pouco, né, para se entender o que foi isso, né? Então, como está escrito aí, ó, ele deve sua cor ao conteúdo de carvão vegetal envelhecido, feita pela adição de uma mistura, carvão, osso, cerâmica quebrada, composto, esterco, a um solo amazônico que originalmente era de baixa fertilidade. O solo a terra preta, então, ela é resultado desse manejo indígena do solo e da famosa agricultura de coivara, né, que a gente aprende, né, que é aquela que corta e queima, né? E é muito curioso de tudo isso, é que a gente vai mostrar para vocês um mapa de quantas regiões a gente se encontra, ou seja, onde se encontra a terra preta, significa que houve ali uma sociedade. E uma sociedade que produziu bastante coisa para ter produzido essa camada tão grande, né, que eles vão chamar de uma camada estratigráfica, né, uma camada de solo. E o mais interessante é que, como o carvão é um elemento químico estável, né, ele, na verdade, absorve, quer dizer, ele prende o carbono no solo, ele não deixa o carbono sair para a atmosfera, né? Então, ele é até ecologicamente correto, se a gente pudesse usar esse termo para falar disso, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, esse é uma escavação com mais de 1 metro de profundidade, e aqui todos os lugares onde se encontrou terra preta. Normalmente, então, na beirada dos rios, então todas essas marcações em branco são escavações arqueológicas onde não foi encontrado terra preta, e os pontos em preto onde foi encontrado, né? Então aí a gente consegue entender onde é que se formaram essas sociedades realmente. Então, pouco aos poucos, a gente consegue ir recuperando um pouco de uma história que foi apagada, mas que foi apagada por diversos motivos. Ela foi apagada porque, obviamente, o processo de colonização envolveu o extermínio da população indígena, e quando a gente fala extermínio, a gente não necessariamente está querendo dizer que os portugueses assassinaram propositadamente, mas muitos morreram, a grande maioria, na verdade, por conta das doenças contagiosas que os europeus traziam, para as quais os indígenas não tinham anticorpos, né? A gente pode até fazer uma relação entre isso e a atual situação
Porque essa não é... É engraçado que talvez para nós, para a nossa geração, a situação de uma epidemia é, obviamente, algo novo, né? De uma epidemia dessa escala, mas para os grupos indígenas, não. A gente vê que ao longo da história, muitas epidemias exterminaram grupos indígenas inteiros, ou grande parte deles, né? Justamente por esse encontro aí de mundos diferentes, digamos assim, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, e aí eu já vou começar agora a passar para um período mais recente da nossa história, o que a gente tem hoje em dia, esses são dados de 2013, mas a gente tem dados recentes da FUNAI que confirmam um pouco isso, pelo menos o padrão mais geral, né, são os dados demográficos da população indígena no Brasil. Então, é lógico que essa é uma estimativa, né, ali como era 8 milhões de indivíduos na Amazônia, contando, obviamente, todos os países em que a Amazônia abarca, né, aqui a gente está falando só do Brasil. Então, um total de 3 milhões, teria passado para 1.200.000 em 1570, e aí numa redução progressiva até 1957. A gente não tem diretamente os dados dos anos de 64 a 85, né? Mas a gente sabe, pela Comissão da Verdade, que também houveram práticas de extermínio durante a ditadura militar. Mas a gente vê que nos anos 80 há uma reversão desse processo, e a gente ainda está assistindo a essa reversão, né? Ao contrário do que se pensava, os grupos indígenas foram capazes de resistir de modo a que hoje em dia a gente tem, na verdade, um crescimento das taxas demográficas indígenas no Brasil, né? Isso é muito interessante, porque a gente tira essa imagem do indígena como aquilo que está no passado, né, e traz para essa compreensão de que indígena e os grupos indígenas fazem, de alguma maneira, parte da sociedade nacional, e essa sociedade nacional deve alguma restituição, que seja a demarcação de terras ou mais, a esses povos, né? Bom, ok. Agora, vamos trazer isso agora para um pouco mais, vamos saltar alguns séculos, né? E pensar no que foi o processo de violência durante a ditadura, tá? É lógico que isso também não se inicia na ditadura, tá? O avanço das políticas de desenvolvimento, das políticas de industrialização e de grande agricultura extensiva, né? Vem de antes, né? Obviamente, a gente sabe disso. Mas a partir da década de 30, 40, né, mais a partir da década de 40, na verdade, a gente tem ali uma situação econômica mundial que permite ao Brasil esse salto econômico aí, que realmente existiu durante a ditadura, uma taxa de crescimento que a gente nunca alcançou na história, né? Mas é uma taxa de crescimento que envolve, obviamente, um lado reverso dessa moeda, né? E o lado reverso dessa moeda é também, né, entre outras coisas, entre a tortura, entre a prisão, entre a censura, envolve também o avanço dos projetos de desenvolvimento, né, que eram aí uma bandeira principal do governo Geisel, por exemplo, né, a ideia do Brasil grande, né, de interligar todas as regiões do Brasil e tudo mais, envolveu também o atravessamento de territórios, a destruição de territórios indígenas, e não só isso, né, como eu acabei de dizer para vocês, você está levando normalmente trabalhadores pobres do Nordeste para fazer as obras que o Geisel estava querendo fazer, e a principal delas que vocês estão vendo na imagem aí é a Transamazônica, né, e essas pessoas acabavam levando doenças da cidade também para a Amazônia. Então, esse processo de desenvolvimento que a gente foi assistir no Brasil de modo mais intenso a partir dos anos 50, envolveu também uma violência muito grande contra esses povos, né? Aqui uma imagem da Veja, da época, mostrando qual que era o projeto. O projeto era absolutamente... quer dizer, ele é tão absurdo que até hoje ele não está pronto, né? Nem isso foi conseguido ser feito, né? Mas não só atravessar, o projeto era não só ligar o litoral de Pernambuco, a fronteira do Brasil com o Peru,
mas era estabelecer nessas zonas onde a estrada passaria, zonas aí, como vocês podem ver, projetos de mineração, áreas boas para agricultura, e aqui em azul, campo natural para pecuária, né? E a gente consegue entender um pouco a relação, isso eu acho que a gente consegue entender muito facilmente a relação entre a política do Bolsonaro em relação à Amazônia e essa política da ditadura, né? Que é realmente essa ideia de transformar a Amazônia num pasto ou numa grande plantação de soja, né? Ignorando que lá existem vidas e que lá existem sociedades milenares que existiram por muito tempo e que têm conhecimentos e que têm legitimidade, né? Que têm o direito de existir e têm o direito de existir do modo que eles existem, né? A rodovia nunca foi terminada de fato, né? A gente tem a rodovia que chega mais ou menos até aqui, mas acho que 60% dela não é asfaltada, né? O que faz com que ela seja intransitável durante as épocas de chuva na Amazônia, né? Que vai ali de outubro até março, por exemplo, né? Tá. A Comissão Nacional da Verdade incluiu em seu relatório final 10 etnias indígenas entre as vítimas de graves violações de direitos humanos ocorridos no Brasil durante a ditadura militar, entre 64 e 85. Segundo o relatório, no período investigado, ao menos 8.350 indígenas foram mortos em massacres, esbulho de suas terras, remoções forçadas de seus territórios, contágio por doenças infecto-contagiosas, prisões, torturas, e maus tratos, né? O caso mais célebre, talvez, aqui em Minas Gerais é mais famoso, é o caso do reformatório Krenak, que foi criado durante a ditadura na cidade de Resplendor, e que era, de fato, ali um campo de concentração de indígenas Krenak, realmente, que foi descrito depois como um campo de morte, realmente, né? A gente ainda tem os vestígios desse reformatório Krenak, né? Ok. E por que eu quero falar disso? Né? Porque tem uma coisa interessante também em relação a isso, que tem gente que gosta de dizer que a ditadura brasileira foi mais branda do que as outras ditaduras da América do Sul, né? Pelo fato de que oficialmente morreram 400 civis, ou alguma coisa assim, enquanto na ditadura argentina, por exemplo, morreu mais de 10 mil e tudo mais, né? Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela acaba estabelecendo esse novo número. E por que esse novo número não é incluído no número de vítimas da ditadura também, né? A Comissão Nacional da Verdade faz esse questionamento. Será que as vítimas indígenas não são contabilizadas como vítimas do projeto ditatorial, do golpe que se inicia com o golpe de 64, mas que se radicaliza com o AI-5, né? Enfim, hoje a gente sabe muito dessas questões por conta de um documento chamado Relatório Figueiredo, né? Que foi mesmo um documento feito durante a própria ditadura, né? Só que a ditadura engavetou e depois sumiu. Supostamente esse documento foi perdido num incêndio no final dos anos 60. Mas ele foi recuperado em 2012. Né? Então, ele entra na Comissão Nacional da Verdade já. E lá tem a descrição, né? Eu recomendo que vocês procurem, se tiverem interesse. O relatório Figueiredo vocês conseguem encontrar com certa facilidade na internet. Mas tem, mais recentemente, também saiu esse livro aqui, que é o livro do Rubens Valente, chamado Os Fuzis e as Flechas, Histórias de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, que ele faz uma pesquisa muito, ele é um jornalista, ele faz uma pesquisa muito extensiva, entrevistando essas pessoas que ainda estão vivas e que testemunharam esse processo de violência e de avanço dos projetos de desenvolvimento, do milagre, do tal do milagre econômico da ditadura, né, como o Nelson bem colocou aí, considerando, então, essas pessoas também como vítimas desse regime, né? Esse é um movimento interessante também que a gente faz mais recentemente nas discussões de história, né? Bom, mas com o fim da ditadura não significa que o fim da violência contra os indígenas tenha acabado,
né? Isso que a gente consegue rapidamente testemunhar se a gente folheia os jornais da época, né? Se a gente vai procurar o que está acontecendo em 89, por exemplo, quando supostamente a gente já tinha um governo de transição democrática, né? Ainda há a tentativa de aprovar um projeto que, na verdade, era dos anos 70, né? Do governo Geisel, que é o projeto da usina de Belo Monte, que ela é tentada construir pela primeira vez nos anos 70. Nos anos 70, eles não conseguem, porque os grupos indígenas, de fato, se organizam de uma forma a chamar muita atenção também internacional em relação a essa causa, né? E depois é tentado uma outra vez, durante o período de redemocratização, que é aí onde a gente tem essa famosa imagem, né, de uma indígena Kayapó segurando o facão na cara do presidente da Eletrobras, né, que estava ali para fazer a negociação de construção do Belo Monte. Essa imagem, assim, ela rodou o mundo, né, essa personagem ficou muito conhecida, né, e o mais interessante de tudo isso, ou na verdade o mais triste de tudo isso, né, é que não acabou por aí, né, a gente tem em 2011, que na verdade já vinha de um poucos anos antes, a tentativa de recuperar o projeto do Geisel da construção de Belo Monte. E a gente sabe que, infelizmente, dessa vez eles conseguiram e construíram, né? Mas não sem a resistência dos povos indígenas, que até hoje denunciam tudo o que está acontecendo lá em Altamira, depois da construção, né? Os governos da época prometeram que a construção de Belo Monte ia entregar não sei quantos de energia, o que se provou falso. A usina de Belo Monte, ela não se sustenta economicamente, ela foi aí um grave crime contra os povos indígenas dessa região, não só contra os povos indígenas, mas em algum sentido contra a sociedade brasileira no geral, porque o patrimônio natural, né, faz parte de alguma maneira da sociedade, né? Esse avanço e, enfim, com um projeto de lei, o projeto de Belo Monte, a gente sabe, cheio de ilegalidades, né, com a aprovação ilegal do IBAMA, né? Infelizmente, a gente vê que a gente chega hoje em dia no momento, é óbvio que o momento atual tem uma radicalização desse ódio contra os indígenas, ou desse desprezo, né, ou dessa negação, realmente. É lógico que eu acho que hoje em dia a gente está assistindo uma radicalização disso, mas a gente não pode pensar que isso é novo. Eu acho que a gente tem que pensar que na história de longa duração dos grupos indígenas no Brasil, isso é, na verdade, uma repetição constante contra os povos indígenas, que não assistem, então, à crise da Covid como uma grande novidade, porque, na verdade, é mais um momento de luta ou de tentativa, né, de resistir contra uma ameaça que vem não só de onde quer que tenha havido vírus, mas que vem do próprio governo, que não está interessado em proteger, e que, na verdade, durante a pandemia, né, uma denúncia horrível lá, que enviaram mulheres de militares para brincar com os indígenas no meio da pandemia, todo mundo sem máscara. Hoje eu estava assistindo a CPI, né, a questão do envio de hidroxicloroquina para aldeias indígenas. Enfim, a gente vê realmente uma situação bastante difícil e bastante desafiadora para esses povos, mas uma coisa que esses povos sabem fazer é resistir, né? Se a gente analisa, de fato, tudo que acontece desde desse encontro entre mundos que se dá em 1500, é que, de fato, de alguma maneira, esses povos encontram maneiras de caminhar entre as micropolíticas, né, entre as brechas desse sistema e, de alguma forma, garantir a sua sobrevivência. É lógico que agora a gente tem um novo inimigo, digamos assim, no ar. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu já estou meio que terminando aqui, quero puxar mais para a gente discutir, escutar o que vocês têm para falar, né? Mas só para vocês terem uma ideia, essas são as terras indígenas do Brasil, né? Mapa aqui de janeiro de 2021, né? O que está em verde é o que já foi demarcado, né? E os que estão em outras cores são áreas identificadas em processo de demarcação, né?
O que a gente pode observar, olhando um mapa como esse, é que às vezes a gente ouve falar, né, no jornal, a disputa entre indígenas e garimpeiros, né? Mas a verdade é que esses grupos indígenas hoje eles estão protegendo áreas muito pequenas, né? Porque eles já foram encurralados durante todo o processo de colonização e durante a República e durante a República nos governos militares e na maioria dos governos democráticos também, né? Dos governos pós-88. Então, veja, a luta por demarcação, hoje, que talvez seja a principal luta, que, né, a luta que organiza todas as outras lutas, digamos assim, dos indígenas, né, é uma luta pela garantia de um espaço de sobrevivência que, na verdade, é mínimo, né, comparado ao que já foi um dia, né. Então, assim, é bom a gente colocar essas coisas na balança, né, porque a gente ouve falar, por exemplo, desse caso aí dos garimpeiros em Roraima, né. Estou falando dessa região aqui, né? Vocês percebem que é a região que a gente tem aqui ainda, as reservas Yanomami, né? Uma reserva que foi conquistada nos anos 80 ainda, né? Uma importante conquista dos movimentos indígenas, né? A representação aí do Davi Kopenauá, que foi aí o grande, talvez, líder desse movimento, né? Mas com várias outras lideranças, né? E eu acho que isso é interessante também. Hoje existe algum espaço para que essas vozes circulem, né? Então a gente tem, digamos, um espaço editorial, ainda que pequeno, ainda que incipiente, né? Que está crescendo agora, um espaço editorial onde indígenas, intelectuais indígenas, líderes indígenas, lideranças como um todo estão publicando, né? Então, a gente tem aí o Ailton Krenak publicando os livros, né? Eu tinha separado esse outro para mostrar, que é o do Davi Kopenauá, né? Que é o A Queda do Céu, que eu até queria ler um trechinho aqui no final, que eu acho muito interessante e que ajuda a gente a imaginar todas essas questões do Brasil por uma outra perspectiva, né? Que não essa perspectiva o Brasil precisa se desenvolver, o Brasil precisa de desenvolvimento industrial, de expansão de fronteira agrícola e de exportação de commodity. Essa é uma escolha que o Brasil está fazendo, e não é uma escolha, infelizmente, só do atual governo, é uma escolha que o Brasil vem fazendo desde muito tempo, né? Mas é uma escolha que envolve a perda de uma herança histórica, cultural, e, para não dizer, da perda dessas próprias culturas como um todo, né? Tá. Aqui, por último, eu vou trazer um trechinho aí de um texto muito interessante do Ailton Krenak, de um texto de 99, né? 99 é um ano relevante, né? Porque o ano de 2000 foi a comemoração dos 500 anos, né? Então, aí houve uma série de intervenções dos intelectuais indígenas, de autores e autoras indígenas, como a própria Sônia Guajajara, a Célia Chakrabarti, né? E o Ailton Krenak está refletindo nesse texto, também vou passar o link aqui para vocês desse, para quem quiser ler, não é um texto muito comprido, mas muito oportuno, eu diria, e ele está refletindo sobre essa questão da comemoração dos 500 anos e do que os 500 anos significam para os indígenas, né? E ele diz o seguinte: os fatos e a história recente dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e se repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e as culturas do continente americano numa data, em um tempo demarcado, que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde sempre, né? E é muito interessante essa perspectiva desse, que ele vai chamar de um eterno retorno desse encontro. Então, aquele encontro violento, e que até, enfim, no começo ele não é necessariamente violento, né, com Pedro Álvares Cabral, mas porque Pedro Álvares Cabral vai embora depois de 11 dias, mas logo depois, com a colonização, se torna um processo muito violento, e o Ailton Krenak está dizendo, a questão é que esse evento não ficou ano passado, ele se repete diariamente para nós indígenas de diferentes formas. E o Ailton Krenak vai dizer, obviamente, que ele não está falando só dos grupos indígenas, né? Isso funciona para todos os grupos marginalizados da sociedade, né? Então, essas datas, elas indicam alguma coisa.
mas elas não representam necessariamente um evento que aconteceu em um momento e deixou de acontecer, né? Eu acho que essa insistência do Ailton Krenak é bastante interessante. E por último aqui dos slides, eu queria deixar 3 indicações, se eu pudesse, para quem se interessar mais sobre o assunto. O primeiro é um documentário que eu acho que vocês conseguem encontrar com certa facilidade, que é o documentário Martírio, do Vicente Carelli, sobre a luta dos Guarani Kaiowá. Ali também, no começo da década de 2010, né, mas ele volta para discutir a questão dos Guarani Kaiowá durante a ditadura e tudo mais. Né? É um filme muito interessante, né, e é curioso que se vocês pegarem para ver esse vídeo, a primeira cena do vídeo é a Cátia Abreu discursando no Senado a favor dos agrotóxicos, criticando os indígenas, sendo super preconceituosa e tal. É curioso, né, porque agora a gente vê a Cátia Abreu agindo contra o Bolsonaro, né, e aí o pessoal fica alvoroçado, né, mas é exatamente, né, gente, a Cátia não deixou de ser a Cátia Motosserra para os indígenas, eles não se esqueceram. E no filme, a primeira mensagem, o primeiro vídeo do filme é um discurso dela muito significativo, eu acho, para a gente entender onde a gente chegou, né? A outra dica aí é o livro do Ailton Krenak, esse também vocês conseguem encontrar, vira e mexe, ele está de graça lá na Amazon, né? Tem outros livros dele que agora ele está publicando bastante, eu acho que é uma voz que vale a pena ser ouvida. E também a Eliane Potiguara, né, que já vem há bastante tempo publicando em literatura, mas também em recuperação da memória e da identidade potiguara, né? Bom, ficam aqui 3 dicas, é óbvio que eu tenho mais ali no primeiro slide, né, tem o meu e-mail, então eu me coloco também à disposição, se alguém quiser outras indicações, né, se alguém quiser discutir sobre algum assunto, né, como eu disse para vocês, a minha especialização, digamos assim, é na Amazônia peruana, né? Só que eu acabei estudando um grupo da Amazônia peruana que foi diretamente atingido pelo projeto de construção de uma barragem da Odebrecht, num acordo entre o governo brasileiro e o governo do Peru, em 2011. Né? Então, parte da minha tese, que está publicada, inclusive, num livro que vocês podem encontrar de graça, esse link, né, que é importante, eu esqueci de guardar aqui para vocês. Mas eu vou colocar o nome, se vocês procurarem esse nome no Google, vai ser a primeira coisa que aparece, é um livro meu, um ensaio, né, publicado, e de graça, disponível de graça, que eu falo sobre essa história da luta dos indígenas na Amazônia peruana contra a construção de uma barragem que inundaria ali 13 das 17 comunidades que existem lá hoje. E essa eles conseguiram vencer. Eu conto um pouco a história a história desse movimento aí nesse texto. E aí, para finalizar mesmo, e aí jogar um pouco para vocês, eu estava relendo aqui, né, A Queda dos Céus, da Davi Kopenawa, que eu sempre faço isso, de reler, porque, na verdade, eu nunca comecei e terminei a ler esse livro, né, eu sempre vou pegando, né, quem me conhece sabe que é um livraço, assim, né, um calhamaço, então eu sempre vou pegando umas partes. Eu encontrei essa aqui hoje, que eu acho que se relacionava muito bem com a discussão que eu tentei trazer aqui para vocês hoje. Né? O Davi Kopenawa, que é um xamã e um líder Yanomami, né, diz o seguinte: somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muitos antes dos meus pais nascerem. Muito antes do nascimento dos antepassados dos brancos. Antigamente, éramos realmente muitos, e nossas casas eram muito grandes. Depois, muitos dos nossos morreram quando chegaram esses forasteiros com suas fumaças de epidemia e suas espingardas. Isso foi escrito bem antes da pandemia de Covid-19. Né? Ficamos tristes e sentimos raiva do luto demasiadas vezes no passado. Às vezes, até tememos que os brancos queiram acabar conosco. Porém, a despeito de tudo isso, depois de chorar muito e de pôr as cinzas de nossos mortos em esquecimento, podemos ainda viver felizes. Sabemos que os mortos vão se juntar aos fantasmas de nossos antepassados nas costas do céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam. Por isso, apesar de todo esse luto, de todo esse pranto, nossos pensamentos acabam se acalmando. Somos capazes de caçar e de trabalhar de novo em nossas roças.
Podemos recomeçar a viajar pela floresta e fazer amizade com as pessoas de outras casas. Recomeçamos a rir com nossos filhos, a cantar em nossas festas e a fazer dançar os nossos espíritos. Sabemos que eles permanecem ao nosso lado, na floresta, e continuam mantendo o céu no lugar. Né? E o Ailton Krenak, o Davi Copenau, vai dizer justamente o que os brancos estão fazendo com a Terra desequilibrando os pilares que mantêm o céu sobre nós, né? Como a cosmologia do seu povo vai dizer. Bom, então, para finalizar, é interessante notar como é que essa recuperação das cosmologias, das visões de mundo desses povos, né, desses elementos que a gente considerou há muito tempo como elementos religiosos, mas que não são exatamente isso, mas que sim, se aproximam do que a gente entende como religião, é um fenômeno similar, digamos assim, né? Então, o significado que existe atrás de todo esse simbolismo, das pinturas corporais, né, da tecelagem, enfim, todos esses processos que a gente consideraria menores ou ligados à identidade, hoje em dia são afirmados como uma maneira de se reafirmar a legitimidade desses modos de ser, desses outros modos de ser, né? Bom, é isso, gente. Espero que tenha contribuído aí com vocês, espero que tenham gostado. E aí agora eu abro aí, queria escutar se alguém tem alguma questão, enfim. Desculpa se eu falei demais também. Obrigado. Guilherme, obrigada. Pode tirar um slide para a gente. Pessoal, pode se inscrever, tá? Só colocar o nome aqui no chat. Guilherme, já tem até uma pergunta que eu acho que sumiu aqui ainda. Foi o Fábio que fez. Também não consegui acompanhar direto aí o chat, talvez eu tenha perdido alguma coisa. A maioria é comentário, posso até ler, mas tá. Tem uma pergunta aqui que é do Fábio. As terras indígenas demarcadas estão distantes dos grandes rios. Isso tem um motivo? Bom, pode se inscrever, Nelson. Guilherme, a gente pode deixar eles fazerem uma leva, entendeu? De falas e tal. Perfeito. Pega um conjunto, dá tempo até de você ir lendo também, se você quiser. Claro, beleza. Pode falar, Nelson, fica à vontade. Ô, Guilherme. Opa, aqui é o Nelson, tudo bem? Ricardo. Tudo bem? Joia. Sou professor da rede, sou também... Eu fiz políticas públicas e formação humana lá na UERJ, e eu tive algumas aulas de antropologia, e minha formação eu sou sociólogo, né? E a minha questão é sempre em torno, né, de saber como você articula essa metodologia sua para poder fazer esse apanhado, tá? Como é que você estrutura isso no seu conhecimento, na sua forma? É porque eu não li nada seu, mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque existe toda uma cosmogonia, eu tinha colocado isso ali, né? Toda uma diversificação dessa amálgama que a gente chama de indígena, né? E aí, eu vejo, né, em você, né, e eu vejo na tua trajetória, do que você já apresentou, uma questão complexa, né, de como você conseguiu, como é que você pegou e transformou isso em objeto. Entendeu? Assim, como é que eu vou te dizer? Como é que você pega essa amálgama e transforma isso em objeto, entendeu? Porque a coisa é muito grande, muito variada, muito intensa até. Sim. Obrigado, tá, querido? Obrigado, você. Alguém mais quer falar ou eu posso ir respondendo?
Alguém querendo falar agora, pessoal? Pode responder, Guilherme. Tem as duas perguntas aí. Tá. Bom, obrigado aí pelas perguntas, né? Então, primeiro respondendo um pouco o Fábio, né? As terras indígenas demarcadas estão distantes dos grandes rios. Isso tem um motivo? Acho que sim. Eu sinceramente, não sei se esse é o único motivo, né? Mas se a gente pensa historicamente, as áreas ao redor do rio são as áreas mais ricas, né? Normalmente em minério, etc. e tal, né? Então, provavelmente essas áreas são assim ainda as áreas mais visadas, digamos assim, por esses grupos externos que se infiltram lá. Então, é óbvio que os indígenas, eles, historicamente, né, se retraíram, digamos assim, geograficamente para regiões onde eles pudessem ter ali alguma segurança, mas essa segurança, ela deixa de existir, né, no momento em que, enfim, tudo que a gente está vendo, né, no momento que a gente tem um ministro do meio ambiente, que é um ministro contra o meio ambiente, na verdade, né, e o que a gente vê é exatamente essa expansão, né, agora no caso das madeireiras também, que é muito forte, não é só o garimpo, né, que interessa aos olhos dos produtores locais, né, então eu acho que essa seria uma boa explicação, tá? Agora, respondendo um pouco ao Nelson, eu digo assim, ó, legal, alguém colocou o link a William botou aí o link do documentário Martírio, eu super recomendo assistirem esse documentário. Sobre como que eu enfim, construo, né, essa linguagem, né, porque, assim, do ponto de vista, eu separo um pouco o meu papel, assim, de pesquisador, né, do que eu fiz no doutorado mesmo, que eu posso falar um pouco agora, daquilo que eu faço um pouco enquanto professor de ensino médio, né, porque acaba que eu tenho que falar, obviamente, de várias outras questões, né, então a gente faz um apanhado geral, né, então a aula de hoje aqui, a minha apresentação de hoje, ela teve um caráter um pouco mais genérico, né, mas você tem toda a razão, né, hoje a gente sabe, pelo desenvolvimento da antropologia, que essa forma de reduzir, né, os grupos indígenas a uma coisa só, realmente não faz sentido, nem do ponto de vista linguístico, nem do ponto de vista cultural. A gente pode encontrar algumas similaridades, né? Antigamente se dizia, por exemplo, que a gente poderia encontrar dois grandes tipos de sociedade na América do Sul indígena, né? As sociedades andinas e as sociedades amazônicas, né? E aí se estipulava que teria existido uma diferença muito radical entre essas sociedades, porque nos Andes, afinal, né, nas sociedades andinas, foi onde se desenvolveram aquelas grandes civilizações, né, os astecas, os incas, né, e os maias antes disso e tudo mais. E aí a grande questão dos antropólogos sempre foi um pouco pensar na característica que possibilitava a formação de uma dessas grandes civilizações em um lugar e em outro não, né? Mas hoje em dia, assim, na antropologia, isso também já, essa divisão muito radical, também já é um pouco datada, né? Porque a gente compreende que havia contato extensivo entre esses grupos também, e mesmo relações de inimizade, relações de guerra, né? Eu estava hoje dando uma aula para os meus alunos de ensino médio, né? E sempre surge a questão, quando você vai falar sobre a conquista do México, por exemplo, lá do Império Azteca, né? Que é assim, mas os indígenas, muitos grupos indígenas auxiliaram os espanhóis a derrotar o Império Azteca. E aí os alunos ficam se perguntando, por quê, né? Os caras traíram e tal. Mas a verdade é que, para esses grupos, o Império Azteca também era um império, no sentido de que o Império Azteca também nominava outros grupos indígenas, né? Também praticava, também escravizava outros grupos indígenas. Então, para esses, digamos, grupos indígenas menores, o inimigo não era, à primeira vista, o espanhol, mas o próprio Império Azteca, né? E a gente tem que entender isso dentro desse contexto também, né? Lógico que uma vez que o Império Azteca é dominado, o que os espanhóis vão fazer é escravizar esses indígenas que tinham ajudado eles, né? Mas, assim, tentando responder agora, porque eu, enfim, acabei divagando aqui, né? Na minha pesquisa de doutorado, a minha forma de fazer isso foi tentando cruzar um pouco essas fronteiras. Então, eu comparei a história recente de uma sociedade indígena amazônica no Peru e uma sociedade andina
na Colômbia, ali no sul da Colômbia, inclusive onde agora está rolando uma insurreição muito grande, né, é ali em Cali, né, que é no sudoeste da Colômbia, que é onde eu fiz a parte dessa minha pesquisa de campo, né, com um grupo lá chamado do MISAC, né, também tem alguma coisa publicada sobre isso aí. E eu estudei um pouco as estratégias que esses grupos elaboravam para negociar para negociar com o Estado ou contra o Estado, né? Então, eu estudo, no caso do Peru, como é que se dá esse processo de resistência indígena contra a construção de barragens. E, no caso da Colômbia, menos a ver com a ideia do desenvolvimento estatal e mais a ver com a história do conflito armado na Colômbia, né? Que os grupos indígenas são envolvidos a partir dos anos 60, naquele conflito entre as guerrilhas de esquerda, paramilitares de direita e o próprio exército colombiano, né? Então, como é que eles elaboram estratégias? E o que eu fui percebendo ao longo da minha pesquisa é que eles fazem um uso muito interessante, por exemplo, daquilo que a gente consideraria conhecimento ocidental, né? Então, eles vão escrever os seus próprios, a partir dos anos 70, vão escrever os seus próprios livros de história, vão escrever os seus próprios materiais didáticos, vão fundar uma universidade própria, né? Como uma forma, então, de reafirmar uma identidade indígena, que às vezes é recuperada do passado, mas que às vezes também é criada no presente, né? E aplicam tudo isso que a gente conhece como cultura, né? Aplicam esses elementos culturais diretamente na luta política, né? E esse movimento é o que me interessou na minha pesquisa de doutorado. Mas é claro que sim, você tem que considerar as especificidades, né? E não só as especificidades, digamos, cosmológicas, né? O fato de que cada um desses grupos compartilham crenças que não são de nenhuma maneira idênticas ou mesmo simétricas, mas também pela diferença dos contextos nacionais, né? Quer dizer, uma coisa é a luta dos indígenas na Colômbia, outra coisa é a luta dos indígenas no Peru, outra coisa é a luta dos indígenas no Brasil. Assim, tem as suas especificidades. Ao mesmo tempo, o que eu estudei na pesquisa foi como, a partir da década de 80, 90, 2000, a gente tem uma ligação entre esses processos. Porque, no caso, a gente vai ter, a partir de 2000, um crescimento muito grande do Brasil, enquanto uma potência econômica no continente, que vai, de alguma maneira, aglutinar pautas indígenas de diferentes lugares, né? Porque o avanço das mineradoras, o avanço da Odebrecht, o avanço da Camargo Correia em territórios de outros países, né, faz com que esses grupos indígenas dos outros países enxergassem o Brasil não como um país, digamos, de esquerda ou como um país amigo, mas como um inimigo, como o imperialista, né, digamos assim, como o Império Azteca, né. Eu gosto de fazer essa comparação. Não sei se eu respondi muito bem, Nelson, mas é um pouco assim que eu elaborei a minha pesquisa, e é óbvio que, do ponto de vista da aula para os meus alunos de ensino médio aqui no Instituto Federal, aí a gente tem que apresentar uma visão um pouco mais generalista, mas sempre apontando, né, é claro, essas especificidades que não podem deixar de ser notadas, né. Enfim, estou lendo aqui algumas outras questões, né? O Nelson está perguntando, se você quiser, eu posso... José fez uma pergunta. Maria... Como pesquisador, qual é a sua visão sobre a representação do indígena nos livros didáticos e na forma como o tema é trabalhado no ensino fundamental? Maria José é a nossa coordenadora do núcleo pedagógico aqui do Laranja. E também uma outra pergunta do Nelson. Eu vou... Antropogênica, e tem um texto aqui do Yuri. Eu vou lendo, vou acompanhando aqui. Primeiro, então, para Maria José, né, depois que eu terminei meu doutorado, eu fui começar a dar aula de ensino médio, então faz pouco mais de um ano, então agora que eu estou me familiarizando com os livros didáticos. E como eu estudei a questão indígena durante o meu doutorado, né, me interessa muito perceber como é que funciona a representação dos grupos indígenas nos livros didáticos. Eu não vou saber dizer muito bem sobre o ensino fundamental, porque eu não dou aula e nunca dei aula para o ensino fundamental, então eu não sei realmente como é que está. Mas
se eu pudesse dizer da experiência com os livros didáticos do ensino médio, eu percebo que, assim, muita coisa melhorou. Eu tinha dito isso aqui no começo, né? Quando eu fiz meu ensino médio, em 2008, 2007, né, a gente tinha, eu, pelo menos, não me recordo, e acho que realmente a gente não tinha um interesse muito grande, não só na questão da história indígena, mas na própria questão de história da África, por exemplo, né, que é, na verdade, uma lei de 2012, então é uma coisa muito recente. Eu terminei minha graduação em 2012. Então, assim, no final de 2012. Então, eu mesmo não tive a formação como historiador para dar aula de História da África, né? Quem entrou depois de 2012 nos cursos de graduação em História já começaram a ter, por exemplo, essa formação em tese, né? Não sei, cada lugar funciona de um jeito. Mas eu não tive, então eu também tive que fazer esse esforço de me atualizar em relação a esses livros didáticos, né? E o que eu percebo é que, sim, há uma melhora significativa, porque agora você tem a obrigatoriedade de discutir o ensino de história da África, por exemplo, é um grande avanço, e ela abre espaço para a gente discutir também, o livro didático que o Instituto Federal usa, por exemplo, abre espaço para discutir outras culturas, porque esse não é um problema que se aplica só aos indígenas, né? Os nossos livros didáticos de história sempre foram muito o que a gente chama de eurocentrados, né? Eurocêntricos, sempre foram muito focados no desenvolvimento da história europeia, né? E mesmo quando a gente vai nas aulas de história antiga lá, né? Antigamente, e de novo, na minha época de estudante, era Grécia, Roma e Mesopotâmia, e ponto. Como se não houvesse sociedades fora desse lugar, o que é absurdo hoje em dia, porque a gente tinha civilizações desenvolvidas na África, na Antiguidade também, né, do lado de cada África, o Reino do Congo, por exemplo, só para citar um, né, o Reino da Guiné, o Reino de Benin, enfim, que a gente quer dizer, que a gente, assim, o desenvolvimento da pedagogia histórica no Brasil demorou bastante, né, mas agora eu vejo que há um movimento de consideração, pelo menos. Então, a gente tem aulas obrigatórias, né, de história da África, tanto na Antiguidade, quanto na Idade Média, quanto no presente, coisa que na minha época não existia, e tem também um olhar um pouco mais macro, né, então, assim, a civilização não começa na Grécia, não começa em Roma, o que começa na Grécia e Roma é digamos, uma vertente da civilização que informa grande parte da nossa cultura ocidental, cristã, e sim, é importante estudá-la, mas a gente, durante muito tempo, os livros didáticos ignoravam essas outras histórias, né, e eu acho que esse é o grande desafio, né, dos livros didáticos também, a incorporação de outras histórias, né, de histórias que fujam desse eixo de que a explicação da história se dá pela história da Europa, pelo desenvolvimento só da Europa, né? Eu acho que eu ainda acho, apesar disso, que há problemas, sim, aproveitando até a questão do Nelson, acho que há um problema de uniformização, né, dos grupos indígenas também, assim, nos livros didáticos, mas é difícil, né, porque nesse contexto de pandemia, a coisa é tão corrida, que a gente, na verdade, assim, eu dou uma aula por semana para cada turma, e aí a coisa vai meio tem que utilizar essa estratégia um pouco do resumão mesmo, né? A gente perde muito isso com o ensino presencial, eu acho, que é mais tempo para discutir as especificidades, né, dessas culturas. Mas, por exemplo, eu dei para os meus alunos essa parte dessa aula, né, essa discussão da cultura marajoara, por exemplo, da terra preta, eu costumo falar. E o livro didático que eu uso até cita, mas também é bem de passagem, então depende ainda muito do professor também, né? Não é, o livro didático não consegue ultrapassar, digamos, essa fronteira. Eu acho que melhorou, mas também ainda acho que tem muita coisa que pode melhorar, né? O Nelson pergunta se eu acredito nessa teoria de que a floresta amazônica é antropogênica. Não, eu assim, não acredito que a floresta inteira amazônica seja antropogênica, é claro, mas esse fenômeno da terra preta, me parece que as evidências são bastante claras, assim, dessas sociedades que se desenvolveram ao longo dos rios, né, do rio Amazonas, também do Orinoco, ali na Venezuela, né, e ali os arqueólogos, de fato, encontram, e vivem encontrando bastante
bastantes vestígios dessas, a gente não chama de civilizações porque não eram isso, né? Eram grupos nômades, né, que a gente chama, né? Então, esses grupos que viviam aqui eram nômades, mas, ao mesmo tempo, também a gente vai aprendendo que não eram só nômades, né? Porque, afinal, esse fenômeno da Terra Preta envolve uma certa permanência nesse território. Então, essa crença de que a gente explicava nos livros de história, existe uma coisa bastante preconceituosa e racista nos livros de história de 10 a 15 anos atrás, que era dizer assim, quando os portugueses chegaram na América, os indígenas estavam na Idade da Pedra. Essa é uma relação que não faz nenhum sentido, né? Porque a Idade da Pedra é um marco temporal datado. Não, as sociedades estavam na idade que os europeus também estavam, só que eles tinham uma outra organização social que se assemelhava, de alguma maneira, aos grupos do Neolítico e tudo mais, né? Já tinha o domínio do fogo, etc. e tal. Mas essa frase, né, é muito problemática, né? Isso confunde muito a cabeça dos alunos, né? Você fala assim, quando os europeus chegaram na América, os indígenas estavam na Idade da Pedra. Você promove mais que uma distância cultural, quase que uma distância temporal. Os indígenas são os seres do passado e os europeus estão aqui para trazer o futuro, digamos assim, né? Mas, assim, eu acredito nesse desenvolvimento dessas pesquisas, né? A primeira das autoras a tratar isso foi uma americana chamada Beth Midler, mas tem um professor da Universidade do Amazonas, que é o Eduardo Neves, acho que é Eduardo Góes Neves, que há muito tempo já tem feito essas pesquisas também sobre o fenômeno da Terra Preta, né? Esse tipo de pesquisa científica com milhares de colaboradores e tudo mais, que depois junta essas informações, né? Mas esse fenômeno da Terra Preta já é bastante aceito cientificamente mesmo, né? Agora, respondendo a Yuri, né? A Yuri disse, sua fala me fez pensar também na força de aliança da luta indígena com a luta quilombola, né? O Nego Bispo é uma liderança que tem abordado muito a força dessa aliança, pensando numa identidade pindorâmica, que contempla essas conexões, né? Pindorama de que fala o Yuri era um modo como alguns grupos de indígenas se referiam ao Brasil, né? Afinal, o próprio nome que a gente usa, né? Brasil, não é um nome que os indígenas davam para esse lugar, né? Tinham vários nomes e um deles era Pindorama, né? Então é muito interessante essa ideia de uma aliança mais que interétnica, né? Uma aliança entre grupos diferentes, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Jérôme Bachet, que ele é uma história muito louca, ele é um historiador da Idade Média francesa, ele foi aluno de um grande historiador da Idade Média, chamado Jacques Le Goff, né? Só que ele foi estudar no México e lá se encantou com a experiência do Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? A EZLN. E aí ele escreve bastante sobre a experiência da EZLN, que é um pouco isso, né? Que funciona nessa lógica das alianças com os grupos camponeses ou com grupos de outras identidades, mas que se enxergam naquilo que o Viveiros de Castro diz, né? Quer dizer, no Brasil, todo mundo é índio, né? Só quem não é, né? Ou seja, se referindo que no Brasil a gente se relaciona muito a essa ideia de índio, a ideia de pobreza, porque isso de fato é uma realidade, assim, né? As comunidades indígenas do Brasil, na sua maioria em grande parte, são comunidades que sofrem com problemas de desnutrição crônica, que sofrem com problemas de saneamento, como não só elas, mas como muitas outras comunidades no Brasil, né? Então, acho que essa possibilidade de uma aliança, ela foi bem desenhada em certo momento, né? Eu vejo uma potência ali em 2013 do que poderia acontecer, do que poderia ter acontecido, mesmo com a experiência da aldeia Maracanã, que eu acho que vocês podem falar melhor que isso do que eu, né? Mas a gente viu em alguns momentos, né, daquela época, essa possibilidade, mas uma possibilidade que, infelizmente, parece que ter sido sabotada, eu diria assim, durante algum tempo, né?
eu acho que é isso, né? A nossa esperança é um pouco saber como retornar essa combinação de formas de luta, né? Essa combinação de formas de resistência, que nem sempre resistem a uma coisa mesma, mas que eventualmente relacionam problemas que têm a ver com a ineficácia do Estado, com o avanço das grandes corporações, né, da aliança entre Estado e mercado que se dá no Brasil e que se deu desde da redemocratização, né, e mesmo antes disso. Então, é um pouco isso, né. E a Geislane, oi Geis, está me dizendo, eu já vi documentários que falam da Terra Preta como prova de comunidades bem grandes e organizadas, né, a Terra Preta é apresentada como prova de comunidades sustentáveis e que plantavam, de fato. E tem uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, né, para os grupos indígenas entrarem com o processo de demarcação, então, se eu quero demarcar uma terra indígena, uma das coisas que é levada em conta é se esse grupo indígena estava presente nesse território, aquela coisa do marco temporal, né? Se eles estavam presentes no território antes de 88, e de vez em quando esse marco temporal é movido para lá e para cá, né? Então, encontrar essas evidências de ocupação territorial também já é uma forma, de alguma maneira, de apresentar ao Estado uma pauta, de apresentar ao Estado uma evidência, que é essa evidência da ocupação, né? E é o mesmo caso que eu estudei na Colômbia, aconteceu a mesma coisa, eles fizeram um projeto nos anos 80 de arqueologia dentro da terra indígena deles, né? E é curioso, e aí dialoga até um pouco com a questão do Yuri, porque é um projeto colaborativo, né? Não tem também essa ideia de que os indígenas fazem tudo sozinho. Então, eles pedem a colaboração de arqueólogos que vão da Universidade de Bogotá, ajudar eles nos anos 80, de antropólogos, eventualmente, embora a relação com os antropólogos seja, ali naquele caso específico, um pouco mais tensa, e até um historiador, eu, enfim, estudei esse caso na minha tese, né? Eles criam lá um comitê de história nos anos 80 para escrever a própria história, e um dos elementos que eles vão instituir nesse comitê de história é um projeto arqueológico, né, exatamente nesse sentido, né, de provar para o Estado colombiano de que eles pertencem àquela terra e de que, então, eles pertencem ao direito de habitar aquele território, né, porque, infelizmente, ainda é preciso provar para o Estado, né, porque o Estado acredita que todas as terras, né, como diz na nossa Constituição, todas as terras são da União. Então, é preciso lutar para garantir algo que foi perdido por 500 anos, querendo ou não, né? Apesar de eu ter falado para vocês que a partir dos anos 80 a gente vê um movimento de crescimento das taxas demográficas, que eu acho muito interessante, que é uma prova, não tem prova empírica maior do que essa, de que esses grupos estão conseguindo resistir do que esse aumento das taxas demográficas, né? E, assim, a nossa sociedade brasileira vai ter que lidar com isso, porque essas sociedades estão aumentando, e elas voltaram a crescer. E o que a sociedade nacional vai fazer em relação a isso? Né? Ela vai negar, ela vai tentar continuar o projeto de destruição e de deslegitimação das pautas indígenas, ou ela vai pensar em um outro projeto, e aí eu acho que é o grande desafio, né? Ou ela vai pensar em um outro projeto de desenvolvimento, que envolve, na verdade, a inversão de boas partes dos valores que informam a nossa própria sociedade, né? Mas, assim, para voltar um pouco naquela primeira citação da série Chacriabá, né? Quem não entendeu isso não está entendendo direito as coisas, porque o mundo está esquentando, de fato, né? O aquecimento global é verdade, né? E o Ailton Krenak fala assim, vocês precisam contar com os povos indígenas para aguentar ou para adiar o fim do mundo, porque os indígenas são especialistas em adiar o fim do mundo, né, ele vai dizer. Bom, podem falar aí se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Se deixar também, eu vou falando sem parar. Eu queria falar rapidinho. Por favor. Até para ver se Sérgio se anima a falar também, Sérgio. Mas, enfim, primeiro, Guilherme, queria muito agradecer você, aqui no nome do Círculo, estar aqui com a gente hoje, celebrando esse momento importante, essa aula, esse encontro da cidade virtual, né? Já que estamos
vivendo esse tipo de cidade no momento. Não era o ideal, mas é o que a gente está podendo fazer. E acho muito interessante isso que não só o Círculo vem fazendo, mas que muitas pessoas vêm fazendo, que é resistir fazendo, né? Não dá para a gente... Os índios são uma prova viva disso, né? Resistir avançando, resistir atacando. Não tem como a gente resistir sem fazer nada. Isso não é existência, né? Uhum. E, assim, você falou de junho de 2013, né? Isso tem para a gente um significado muito importante. O Círculo, ele surge também desse lugar, né? Desse momento. E por incrível que pareça, aqui, né, no Rio de Janeiro, a nossa luta começou com o Aldeia Maracanã, né? Ali com o Zé, né? Resistindo em cima os índios resistindo ali, enfim, e aquilo foi muito forte, né? Aquilo ali contagiou, aquilo ali realmente levou a cidadania para o centro da política, num lugar que é o centro da cidade da gente. Uhum. Não à toa, a UERJ é uma das universidades mais buscada, mais procurada pela facilidade, pelo acesso a tudo, enfim. E eles sempre tiveram presente em todas as lutas da cidade. Uhum. Uma coisa que é muito bonita, pode ser a luta do trabalhador, pode ser uma luta da juventude, pode ser uma luta dos camelôs, a aldeia Maracanã, né? Sempre procura estar presente. Às vezes menos, às vezes mais. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu acho que ali eles... Ao tempo todo, eles nos despertam eles nos colocam essa realidade, né? Para a gente você até começou a aula falando um pouco isso. A gente está falando mais disso, né? Isso está lidando mais não só no mundo acadêmico, mas na nossa vida cotidiana da política. Então, eu acho muito interessante essa presença. A gente tem no Círculo também a Melissa, no Departamento Cultural, que é da Aldeia Maracanã também, que se atravessa pelo Círculo. A gente vai fazer agora oficinas para as crianças. A gente vai estar lançando amanhã, começa no dia 7, se eu não me engano, oficinas da cultura indígena para as crianças. Vai ser um laboratório. E é um atravessamento nosso pela aldeia, a aldeia pelo Círculo. E eu acho que isso é um sintoma muito importante, um sinal importante em que pese a gente esteja afastado presencialmente, há muita conexão nesse momento, né? A gente está procurando conectar pontes mesmo, estar falando com todo mundo, e eu acho que isso vai nos gerar algo muito positivo mais na frente. Queria falar também sobre uma outra coisa que você disse, pontuar aqui, porque às vezes fica normal a crítica ao PT, mas a gente tem que reforçar. Né? Afinal, a gente, ano que vem, infelizmente, dá a favor da democracia, né? Melhor do que a indústria, etc. Mas, mais uma vez, nós vamos sangrar a polarização eleitoral que pressiona os movimentos sociais, que nos tiram da agenda de construção para essa agenda de fragmentação, para essa agenda de disputa, que nos encurrala. Né? Muitas das vezes a gente sai mais arrebentado do que eles. Você disse que eles tentaram fazer Belo Monte em 70 e eles não conseguiram. E foi exatamente no governo do PT que isso se deu. Então, assim, é muito triste mesmo, eu escrevi isso, é revoltante, né? Porque você, assim, antes do PT alçar o poder, existia toda uma proposta programática ali no calor da democratização, né? Que era um projeto maravilhoso, era um programa construído com todos os atores sociais do Brasil. Né? E nunca se pensaria numa política dessa construída pelo PT naquele momento da década de 80. E é exatamente o contrário do que nós vimos. Né? Então, assim, a gente o tempo todo está nos grupos de WhatsApp, em todos os lugares, as pessoas tentam rotular essas críticas que a gente faz, né, ao PT, o antipetismo, vamos dizer, de esquerda, vamos dizer assim. Não, todo antipetismo, toda crítica leva a fortalecer a política. Fazer o jogo da direita, né? Eles dizem. Pelo contrário, eu acredito que se nós tivéssemos muito mais força fazendo as críticas,
a gente teria dado luz às críticas, muito mais, né? E teríamos disputado essa narrativa a partir de nós. E o Bolsonaro não teria, de alguma forma, arrastado esse sentimento de indignação e que, muitas das vezes, tinha razão. Olha só que contradição. Mas as pessoas não querem aceitar isso. Eu, como milito desde 2014 com os garis, e sei que são trabalhadores pobres, favelados, são de luta, arrancaram a maior vitória da classe trabalhadora brasileira em 20 anos de um governo. Por mais que hoje estejam mais, vamos dizer assim, não tão ativos, não tão protagonistas, mas ali dentro da categoria, ali entre os garis, e assim você via professores e você via várias outras categorias, existia uma indignação muito grande. Muito grande. 1000 garis foram demitidos no auge de uma greve onde a cidade sambou no lixo pela primeira vez feliz da vida, foi demitido com o aval do PT também, né? Porque aqui o vice-prefeito era do PT. Então, o que acontece? A raiva deles era muito grande. E aí não tinha uma voz, lógico, tinha gente. A gente sempre estava falando. Mas aí quando a gente vai para aquele segundo turno horroroso, Haddad e Bolsonaro, e a gente está ali no bolinho, a gente está ali com o Célio, né, o Célio falando, vamos de Haddad, porque Bolsonaro e Haddad. Aí os garis, pô, Célio, não dá, sabe? Porque aí, assim, era só a gente falando, né? Com a gente, assim, eles têm toda a confiança. Mas se muitos, então, a criticar as coisas erradas com mais força, e não essa disputa de narrativa, que eu acho que é uma narrativa silenciadora da crítica, né? Se você está num grupo e você, de alguma forma, pontua alguma coisa diferente, lá vem aquela linha para te silenciar. Você não pode fazer crítica, senão você está fazendo o jogo da direita. E isso não é verdade. Fazer o jogo da direita é dizer que tudo justifica que é que nem aquelas coisas de ficar falando que o pobre de direita, aí 1000 memes para falar que o pobre é de direita. Mas qual a política, né, que essa esquerda fez para garantir que a classe trabalhadora não rompesse com a esquerda? Porque foi a classe trabalhadora brasileira que elegeu o PT, caramba! Foi a classe... Exatamente! Eles um dia foram maioria, caramba! Um dia eles estiveram no poder, eles tiveram 14 anos, se eu não me engano, no poder. Aí agora o pobre não vale nada, agora o pobre é uma merda, o pobre de direita, o trabalhador não vale nada, vamos largar o trabalhador, vamos ficar só com preto, mulher LGBT, vamos ficar com as pautas identitárias da academia, pelo menos ali a gente, né, a gente faz... Poxa, isso é um absurdo, entendeu? Quando foram os trabalhadores que construíram a CUT, né? Quando foram os trabalhadores que protagonizaram as maiores greves do nosso país. As greves gerais que existiram no nosso país foram protagonizadas pela classe trabalhadora, não foi por... Entendeu? Então, quer dizer, eu achei interessante pontuar isso aqui, porque a gente vai aí, mais uma vez, para esse processo, né? Quando a gente, na verdade, assim, para tentar fechar minha fala, eu queria dizer que a gente vem fazendo um ciclo de aulas de cidadania, né? A gente falou também... A gente fez aulas da educação antirracista, estamos abordando vários temas interessantes. Enfim, o que a gente, na minha opinião, né, esses processos que estão se dando, o próprio Chile agora, né? Olha que lindo! O Chile está vencendo no ponto de vista da democracia institucional, mas não foi porque juntou padre com Pedro, com João e Maria. Foi porque teve luta real, com pandemia, antes de pandemia, morreu gente, ficaram sem olho, foram para a rua, e isso desagou num resultado positivo posteriormente. Os Estados Unidos, a mesma coisa, não foi o acordo, não juntou um com o outro, fez o acordinho lá, sabe? Aí eu vou sair para esse candidato, você vai sair também, mas depois a gente se junta, e a gente não teve isso, foi luta real na rua, entendeu? Foi uma plataforma... Vidas Negras Importa, que abarcou toda uma série de outras pautas, indignações e tudo mais, e trouxe e absorveu todo mundo naquela luta maior ali, e aquilo ali se traduziu numa vitória eleitoral. Então, quer dizer, é isso que eu queria pontuar aqui, que eu acho muito interessante esses processos, porque, para mim, uma coisa está ligada à outra,
né? E é isso, assim, eu acho que a maior vitória do Brasil, ela não vai vir com um acordo de bastidor dos senhores e senhoras aí da política tradicional. As verdadeiras mudanças do Brasil que a gente precisa continuar fazendo, aliás, que a gente precisa retomar nas nossas mãos, vai vir de nós, dos movimentos sociais. Então, essa capacidade de diálogo, de acreditar na nossa força, de acreditar na nossa luta, de não desistir, essa força dos índios, né, que pegam ali a peixeira e botam na cara do cara, né? Aquilo ali é muito forte, né? Quando eles usam o corpo para falar também, o corpo político deles, né? Um corpo que fala, cara. É incrível, né? Você olha para o índio, não tem jeito. O corpo do índio fala, ele diz tudo. Então, assim, eu fico muito emocionada mesmo quando a gente aborda essas questões e eu sou muito grata mesmo. Todos que, de alguma forma, procuram dividir com a gente os seus saberes. Obrigada. Perfeito, Lu. Eu venho como vocês sabem, né, da academia, um lugar onde falar mal do PT também não é muito bem-vindo, né? Então, rola essa questão, e eu trabalho isso na minha tese. Quer dizer, o que me deixa mais chocado com esse provável e, para mim, também terrível segundo turno de 2022, é que o PT, na verdade, não prestou contas em relação a esse passado, né? Porque se ele pelo menos tivesse falado, olha, erramos aqui em Belo Monte, pô, maior problema, né? Fizeram maior escarcéu no Odebrecht, né? Pô, ferramos a Petrobras. Mas não, é um absoluto silêncio. Por quê? Porque agora vai se jogar com essa polarização, né? Vai tentar se jogar com o antibolsonarismo. E assim, é difícil falar sobre isso na academia também, porque a academia ela é muito petista, se eu puder falar assim, dessa forma, né? Então, quando eu trago esses problemas na minha tese, também é uma forma de tentar mostrar, olha, a história recente mostra uma coisa que a narrativa de vocês esqueceu absolutamente, né? Que é um avanço da agroindústria em relação aos povos indígenas, né? Ou seja, essa coisa do agro é pop não é uma invenção do Bolsonaro. E eu estou de completo acordo com a Lu, né? Porque a galera que vem falar que agora que pobre é reacionário acha que em 2018 mudou uma chavinha e todo mundo que tinha votado no PT, o Lula saiu lá em 2008 com 80% de aprovação, a população não mudou, o povo não mudou, né? O povo é o mesmo. E é o povo que elegeu o Bolsonaro. Como é que agora se explica o bolsonarismo só por essa lógica do povo reacionário, né? É de um elitismo muito confortável para quem está disputando, né? Esse jogo da polarização, porque o que eles querem mesmo, no fim das contas, é ir com o Bolsonaro para o segundo turno, né? Como eles quiseram em 2018. Como eles quiseram em 2014, boicotando a Marina, que, assim, com todos os seus problemas, seria um segundo turno muito mais interessante. Eles restauraram junho, né? Eles restauraram junho de 2013. Exato. Chegaram ao ponto de dizer que quem estava na rua eram os fascistas. Né? Sim. E o discurso, digamos, mais aceito entre essa esquerda mais acadêmica é esse, de que junho de 2013 fez brotar o Bolsonaro. Eles não, sabe, é uma capacidade muito limitada e muito confortável de não olhar o processo, de não olhar o que aconteceu em 2012, em 2011, 2010, 2009, que é isso que eu tento fazer um pouco, trabalhando com esses cruzamentos aí da luta de grupos indígenas de outro país, no caso, né, do Peru, contra um acordo que, na verdade, foi um acordo do Lula com o Alan Garcia, presidente do Peru na época, né? Até muito parecido com o Lula em certos aspectos, né? Mas o mais curioso, eu estou lendo um livro da Malu Gaspar lá, que ela conta sobre a história da Odebrecht, né? E o mais curioso é que isso não é novo, né? Quer dizer, a relação do Lula como como presidente dos sindicatos metalúrgicos com o Emílio Odebrecht já vinha dos anos 80, né? Era uma relação muito boa e tudo mais. E é curioso que ela vai contando também como é que o Odebrecht estava envolvido em todos os esquemas de corrupção desde a ditadura, né? E longe disso ter terminado nos governos do PT, na verdade, esse processo foi intensificado, né? E é duro admitir isso para quem, como eu, despreza o Bolsonaro, né? Mas essa é a verdade, né? Quer dizer, o nosso passado pré-Bolsonaro
também estava eivado de problemas, porque agora as pessoas querem pintar que o mundo pré-Bolsonaro era o paraíso na Terra, né? Que os governos do PT promoveram, e essa é uma narrativa que, a meu ver, é muito perigosa e muito pouco crítica. Qual a política que se teve em favor dos indígenas, das demarcações de terra, das mulheres, aborto, enfim. Demarcação de terra. Também teve a questão também da reforma agrária, né, Lu? Que essa reforma agrária também no Brasil, no governo do PT, foi um problemaço. Né? A questão das demarcações de terras, e hoje nós estamos vendo aí um avanço dos ruralistas, né, juntamente com a bancada da bala, dizimando uma série de povos indígenas, né? Temos aí um ministro, o Salles, né, que ele é um perigo ao meio ambiente, essa é a grande realidade. A verdade é que nós estamos vivendo tempos sombrios, né? E a Lu falou aí sobre essa questão de 2013, etc. e tal. Vocês estão falando em relação ao PT, no qual eu também concordo, porque muito se fala assim fascismo hoje, né? E fala-se em ditadura, mas as pessoas esquecem também que o governo PT aprovou a lei antiterrorista, né, cara? Que isso aí é muito complicado, né? Ou seja, deu condições... E o Bolsonaro está aproveitando essa lei, né? O Bolsonaro está aproveitando. Exatamente. Então, é muito desconfortante, né? E o que eu vejo hoje é o seguinte, é um desgaste mesmo do povo em relação às questões aos partidos. A gente eles tentam, todavia, tentar descaracterizar um desejo do povo de ter ido às ruas em junho de 2013, que eu acho que foi legítimo. O governo estava fazendo merda mesmo, né? Tanto fez merda que, inclusive, no governo da Dilma, nós tínhamos ali a rainha da motosserra, né? Que era a Cátia Abreu, e que até então a tal esquerda a criticava, etc. e tal, e hoje ela é acolhida pela esquerda, e ninguém fala nada sobre isso, entendeu? Então, as pessoas não vão votar por uma mudança, por amor, por acreditar, votam por uma questão de obrigação, né? Para procurar um emprego, para poder viajar, mas não por um sentimento de mudança. Então, estamos muito longe, entendeu? De dialogar com o povo, né? E desses partidos também ouvir o povo para que, de fato, sinta o desejo de que o povo quer. Porém, se nós tivéssemos ocupado as ruas, mesmo nessa pandemia, por direito à vacinação, como foi feito em 2013, com certeza a população brasileira hoje estaria... Muitas pessoas, milhares de pessoas já teriam vacinado, porque quando o povo se movimenta, os caras lá do Congresso eles se movimentam também, entendeu? Mas existe um travamento das lutas por parte da esquerda contra a direita. Essa é a grande realidade. Sim, compartilho essa angústia aí desse labirinto um pouco, né, que a gente se encontra, né, e como encontrar aí essas saídas, assim, né? Não, eles querem ganhar o poder a todo custo. Claro. Não, eles se aliam às piores espécies que retiraram o direito dos trabalhadores, que apunhalaram o povo trabalhador, que apunhalaram eles, entendeu? Sim. E agora estão aí, ó. Foi entre tapas e agora estão entre beijos. Sim. Agora o Renan Calheiros é ídolo, né? Mas acho que só eu queria só... Mas legal, Guilherme, ter te encontrado aqui, cara. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Show de bola. Muito obrigado pela presença aí, viu, sério. Eu estava pensando numa coisa aqui que eu acho importante de falar, né? A Lu estava falando aí sobre a importância das lutas, né? E, obviamente, eu tô com ela nessa, e eu acho que é uma coisa muito interessante da especificidade da luta indígena, que ela é muito deslegitimizada, né? Porque tem aquela ideia de que o indígena que usa celular não é indígena, de que o índio que usa a internet é menos índio, né? Quando, na verdade, bom, isso é obviamente uma falácia, né? Eu costumo dizer para meus alunos que a gente não é menos brasileiro porque a gente usa um produto que não é brasileiro, né? A gente não perde a nossa brasilidade, assim como o índio não perde a sua indigeneidade porque usa uma tecnologia externa. E a gente vê que, na verdade, muitas vezes essas ferramentas estão sendo utilizadas justamente para resistir,
né? Eu uso o exemplo de que o Google Maps, por exemplo, é super importante para os grupos indígenas do Brasil, porque é a partir dali que eles têm uma ideia por onde está avançando o desmatamento ou o garimpo, né? Então, a tecnologia de satélite é super importante, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de lideranças indígenas aí, utilizando as redes mesmo, Facebook, Instagram, e a gente sabe dos problemas que essas redes têm, mas elas também promovem essa possibilidade, né? Então, é muito... é isso, né? Você dizer que o índio que usa tecnologia, que usa celular, que o indígena que usa isso não é indígena, é mesmo negar a possibilidade de que ele se articule politicamente nesse mundo que exige essa comunicação, né? Que exige esse acompanhamento de satélite, por exemplo, ou coisas do tipo, que são utilizadas não como algo que faz com que eles percam a sua cultura. Não, eles mantêm a cultura, eles mantêm os rituais, mantêm os cantos, mantêm as tradições, ao mesmo tempo que se apropriam dessas tecnologias modernas para o bem da luta indígena, né, muitas vezes. Óbvio que outras vezes não, né? Quer dizer, a inserção, a gente também tem inserção de coisas negativas da sociedade ocidental, né, digamos, nas comunidades indígenas e tudo mais, mas essa negação dessa legitimidade, né, de dizer que esse indígena é menos indígena por isso ou por aquilo, é uma forma muito fácil de você negar que essa luta é legítima, e de que essas pessoas têm a legitimidade e de que são também pertencentes dessa sociedade nacional. Como diz a Sérgio Chacarabá, são menos que 1%, acho que pelos índices atuais é 0,7% ou algo do tipo, por cento da população nacional. Mas a gente esquece que um dia eles foram 100%, né? Guilherme, me inscrevi aqui. Primeiro, cara, parabéns aí, obrigado pela aula, sim, sensacional, né? Vários apanhados ali que você trouxe, que é muito difícil ter acesso a isso, né? Eu acho que mesmo com essas mudanças e tal, no material escolar e tudo mais, é muito difícil ter acesso a essas informações. Uhum. E o que mais me surpreendeu foi aquela linha do tempo que você fez da população indígena, né? Primeiro, a mortandade inicial, em 70 anos, foi de 3 milhões, pelo que eu entendi, para 1 milhão e 200, ou seja, deve ser o apocalipse, né, para eles. Uhum. E como está crescendo, né, eu não fazia ideia disso, então, assim, é muito interessante, como não é só uma resistência contra, né, mas também está avançando, né. Sim. Então, dentro disso, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Eu ia fazer essa pergunta quando você falou agora da internet, porque eu tinha visto sobre lideranças que estão usando o TikTok, as redes sociais, não só como lideranças políticas, né, digamos, ou sociais ali dentro, mas também como influencers mesmo, sabe? E também um outro exemplo que eu estava vendo, até procurei aqui o nome da aldeia, acho que é Cuicoro. As lideranças fizeram lockdown durante o pior momento da pandemia. Eles pegaram apoios de cientistas e tudo mais, estudaram o caso e fecharam a aldeia e não morreu ninguém durante o pior momento da pandemia. Eu vi esse caso também. Então, como que eles usaram, né? Enfim, e aí a minha pergunta, um pouco dentro disso, um pouco fora também, eu ia te perguntar quais são as bandeiras, hoje, as principais bandeiras, além, óbvio, de parar, né, esse genocídio que já acontece há muito tempo, né, como você mostrou, mas também quais são esses atores, né, se tem alguma federação que reúne essas lideranças interétnicas, e se tem essa questão de um Estado, de uma Constituição plurinacional, né, que eu vejo a Bolívia, desde que eles fizeram uma Constituição plurinacional, ou seja, não são uma nação, são várias nações. Avançou muito, né, e no Brasil ainda se fala em uma nação como se fosse o brasileiro. Enfim, essa pergunta mesmo. Obrigado. Tá, beleza. Valeu, William. Bom, deixa eu pensar aqui. Primeiro, assim, de grupo de organização, depende muito da região, né? O Brasil tem indígena em todas as regiões, então depende. Mas, por exemplo, eu gosto bastante de citar o caso do Instituto Socioambiental, né? Que faz um trabalho muito legal com os Yanomami, com vários grupos indígenas da Amazônia no geral, né? Na minha tese eu estudei um grupo, porque lá no Peru, né, eles também se organizam em organizações que, enfim, tem, digamos, um CNPJ, porque eles precisam, de alguma maneira, fazer esse trânsito, né, com o Estado Nacional, né?
E tem esses grupos que fazem isso, que foi um pouco o foco da minha pesquisa, né? Aí eu acho que você pergunta quais são as principais bandeiras, né? Eu acho que, assim, toda a discussão de demarcação territorial, de afirmação identitária, né, de afirmar a legitimidade desses modos de viver e tudo mais, tem a ver com a palavra autonomia, né? É a busca por autonomia em relação ao Estado Nacional. Ora, é óbvio que isso não significa que o Estado não tem obrigações para com esses grupos. Então, eles vão saber cobrar, porque na Constituição de 88 está garantido alguns direitos básicos, né? Então, eles têm que ter o direito à saúde, então é preciso ter posto de saúde nas comunidades indígenas. Se não tem, está errado, porque na Constituição está dizendo que tem, e tem muitos lugares que não tem. Saiu esses tempos aí um caso terrível, que além da crise do Covid, além dos garimpeiros, os Yanomami ainda estão enfrentando agora uma crise de sarampo lá, que tem uma mortalidade alta entre as crianças e tudo mais. Então, essa luta por autonomia, que não significa uma inexistência de uma luta pelas obrigações do Estado, né? Então, eu falei de saúde, mas também tem a obrigação escolar, né? O Estado tem que prover, de alguma maneira, os meios para que eles mesmos organizem, né? No Brasil, a coisa ainda é um pouco... Pense assim, tem uma coisa muito bizarra, né? No Brasil, até a Constituição de 88, nas nossas constituições pré-88, mesmo antes da ditadura, o indígena era considerado um sujeito transitório, né, porque acreditava-se que, e assim, os números apontavam para isso mesmo, né, que os grupos indígenas iam deixar de existir, ou que eles, não necessariamente que eles morreriam, mas que eles seriam integrados à comunidade nacional, né, virariam brasileiros, alguma coisa do tipo. É só na Constituição de 88 que a gente tem ali a garantia de afirmação dessa identidade, que envolve, entre outras coisas, a garantia ao território, né? No caso que eu estudei na Colômbia, em específico, a gente tem um grau a mais, eles têm uma autonomia que é uma autonomia política também. Então, o Estado não pode intervir no território indígena. Eles têm uma garantia lá, mesmo de aplicação de justiça, né? Então, por exemplo, rola muito caso lá, quando o conflito armado estava maior, de eles capturarem guerrilheiros das Farc, por exemplo, que estavam na região. E aí isso gera um problema com a comunidade nacional, porque, às vezes, o tipo de justiça indígena não é exatamente o tipo de justiça que se imagina na Constituição, por exemplo, da Colômbia. Então, rola um conflito também, né? Porque, por exemplo, para dar um exemplo, né, o castigo que eles aplicavam para esses guerrilheiros era dar uma chicotada com uma planta, que é uma planta que deixa ardido depois as costas, sabe? E, óbvio, isso é considerado pelo direito ocidental como alguma coisa ilegal, ou alguma coisa que está à margem da lei. Mas, no caso dessas comunidades colombianas, há esse direito de autonomia política, mesmo de autonomia de aplicação da justiça, coisa que não necessariamente há no Brasil. E tem muita discussão sobre isso também, né? Algum tempo atrás, houve uma grande discussão sobre a prática do infanticídio indígena, né, que ainda existia em algumas comunidades, e essa é uma discussão que deve ser feita, mas que a gente não precisa achar que a gente precisa fazer, porque os próprios grupos indígenas já há muito tempo, né, na verdade, desde os anos 90, estão discutindo essas questões, né? Então, essa prática do infanticídio, que de fato existiu durante algum tempo em algumas comunidades, ela está deixando de existir, mas pela própria ação desses grupos, que começam a se conscientizar de que não é bem assim, começam a fazer um movimento de transformação da própria cultura, né? Então, isso é uma coisa interessante também, né? Pensar a cultura indígena não é pensar uma cultura congelada no tempo, né? Que é aquela mesma cultura lá do século XVI. Não, é uma cultura e um modo de existência que está em transformação também, e que se apropria de algumas coisas, que faz outras, enfim, né? É uma sociedade complexa como a nossa e que assim deve ser tratada, mas eu acho que a questão toda envolve, a questão da luta toda envolve essa luta por autonomia, né? A luta por, digamos, a luta de promover os próprios direitos, assim, de ter a capacidade para promover os próprios direitos, né? E isso envolve, claro, a afirmação da cultura, a afirmação da identidade, das pinturas corporais, no caso dos indígenas do Xingu e da Amazônia, como
a Lu falou, ou em outros casos, né, envolve também uma outra ideia do que o Estado imagina ser, por exemplo, um sujeito de direito. Né? O que é um sujeito de direito para o Estado Nacional? É uma pessoa, é um humano, um homem e uma mulher. Né? Mas os grupos indígenas, por exemplo, você citou da Bolívia, vão dizer, ora, mas a natureza também não merece ter direitos, né? Porque para eles a natureza não é essa entidade morta, digamos assim, né? Para eles a natureza é uma entidade viva. Você vai dizer, será que o rio não tem direito? E aí os Krenak aqui de Minas Gerais, que foram diretamente afetados pela queda da barragem da Samarco, dizem exatamente isso, né? Isso foi um crime contra a humanidade, porque é um crime contra os Krenak, mas é um crime diretamente contra o rio também, né? Agora, é sempre mais complexo quando a gente coloca isso na prática política, porque apesar da Bolívia ter colocado isso na Constituição, apesar do Equador ter colocado isso na Constituição, isso não garante que esses direitos sejam cumpridos. O Rafael Correia, lá no Equador, avançou contra as comunidades indígenas também, nos projetos de hidrelétrica. O Evo Morales também tem uma grande comunidade, uma grande parte da comunidade indígena boliviana não é pró-Evo Morales, não é do MAS, né, do Movimento Alternativo ao Socialismo, o que, por exemplo, causou lá esse último golpe que aconteceu lá, que de fato foi um golpe, mas foi um golpe que acontece e aí eu acho que tem uma semelhança com 2013, porque o movimento contra a fraude da eleição lá do Evo Morales, que depois disseram que não foi fraude, mas esse movimento começou pelas comunidades indígenas. Depois esse movimento como me parece que junho de 2013 também foi aqui, né, sugado ali pela máquina partidária ou pela máquina política institucional, né, causando o que causou lá. Mas é muito interessante isso, né, porque apesar de a garantia constitucional ser uma coisa importante, ela não garante diretamente que esses direitos sejam cumpridos, né? Mas eu acho que essa é uma pauta importante, né? Hoje a gente tem uma representante indígena, né, no Congresso Nacional, né? A Lu falou do Chile, acho que no Chile eles elegeram acho que cerca de 7 ou 8 representantes indígenas. Eu acho que essa é um pouco o horizonte, né? Ocupar também esses espaços institucionais, obviamente sem esquecer da luta por autonomia e tudo mais, mas ocupar esses espaços possíveis, né? Você vê que a gente tem só uma deputada indígena e ela faz muita coisa sendo apenas uma mulher indígena no Congresso, né, cara? Então eu acho que o caminho passa um pouco por aí, né? Mas obviamente isso envolve também um certo enfim, um certo contexto político que não me parece muito favorável no momento, infelizmente, né? Quer dizer, o que os grupos indígenas vão fazer em 2022? Tendem a imaginar que eles vão apoiar o Lula, mas assim, por um motivo óbvio, né? É o menos pior para eles, de fato. Não dá para dizer, né? O projeto do PT foi um projeto, sim, que não legitimava a existência desses grupos, que não legitimava o direito deles, mas a gente tem no bolsonarismo, né, um avanço dessa pauta, que é um avanço de uma pauta que vem carregada de um ódio também, né? Ela não é só o interesse econômico, ela é um interesse econômico e um desprezo moral por essas culturas também, né? Enfim, mas eu acho que a situação, como o Célio muito bem disse, é essa, né? Cara, o momento é de desprezo, inclusive, pela vida. Beleza. Pessoal, eu queria super agradecer, então, pela aula. A gente está terminando no horário certinho. Pessoal aí que vai para a aula da professora Carol, pode ir caminhando. E a gente fazer uma foto aqui, tudo bem, pessoal? Para a gente registrar. A gente não faz no início, a gente deixa para o final. Então, quem ficou aqui, vamos ver a telinha para a gente registrar esse momento aí da visita do Guilherme aqui. Seja sempre bem-vindo, Guilherme, Yuri. Muito obrigado, gente. Eu ia até fazer uma pergunta do Vicente Carelli, mas deixa. Vai acabar a aulinha, então... Depois pode me escrever. É tanta coisa. O Nelson. Quer falar isso, Nelson? A gente tira foto, vamos tirar foto. Vamos garantir, porque tem a aula dos alunos agora, e aí, se você quiser,
tirar mais uma dúvida. Não. Alonga muito, deixa. Tá bom. Vamos tirar foto. Agradeço pela visita, fiquei muito feliz de você vir à nossa aula hoje, tá, Nelson? Seja sempre Tá. bem-vindo. Ô, Nelson, eu deixei meu e-mail lá nos slides também, qualquer coisa pode me escrever que a gente segue conversando. Tudo bem. Tirar Legal. a foto aí para a gente registrar na nossa história. Vamos. William, tá tirando? Tirei. Ah, beleza. Então é isso, pessoal. Muito Ótimo. obrigada, Guilherme. Muito obrigado, viu, gente? Vocês aí, Obrigado a vocês aí. é um povo que Boa também noite a todos. muito bem. Nós tivemos no início aí da construção da plataforma BH